Bom dia, amigos. Bom dia, Max. Vamos começar mais um programa Vamos Orar pela FEB TV. Lembrando que esse programa depois fica disponível, gravado no Facebook, no YouTube, se você quiser mandar para alguém rever, tá certo? Então vamos começar o nosso programa com a nossa prece inicial. Aqueles que puderem fechar os olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas. Agradecer a oportunidade de mais um dia que se descortina para todos nós. Agradecer a semana que se passou com suas oportunidades e mesmo com suas tribulações. Agradecer a Deus nosso Pai pela providência divina que a todos atende nas nossas necessidades. Queremos pedir também por aquelas pessoas que vêm à nossa mente esse momento, que elas possam ser alcançadas por essa prece, pelas nossas melhores vibrações, para que elas possam ser atendidas em suas necessidades, em suas aflições. Agradecemos, Senhor, esse grupo maravilhoso que se une em oração nesse momento, porque sabemos que o nosso pensamento e a nossa vibração tem poder de ajudar, de melhorar a psicosfera do nosso planeta. Agradecemos, Senhor, pelas palavras que iremos ouvir hoje, pelo estudo que faremos, e te pedimos, sê conosco hoje e sempre, que assim seja. Agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Max para conduzir aí as nossas reflexões. Bom dia, Kelma. Bom dia, amigas e amigos. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um Vamos Orar. E hoje temos um tema bastante interessante que vai despertar em nós algumas atitudes que precisamos ter nos momentos difíceis da vida. Francisco, por favor, vamos ver o texto que nós temos hoje. Está no livro Paciência, que o próprio nome já é um convite, né? E o texto foi intitulado por Emmanuel como No Instante Difícil. Esse livro, então, foi psicografado por Chico e essa mensagem é do nosso querido Emmanuel. E ele nos ensina no capítulo 18, dizendo assim: em qualquer crise da existência, e qualquer um de nós vai passar, viu, gente? Conserva a calma construtiva, uma vez que os nossos estados mentais são contagiosos e, asserenando os outros, estaremos especialmente agindo em auxílio de nós. Então, essa mensagem, ela nos proporciona reflexões bastante interessantes, porque se nós prestarmos atenção, os nossos estados mentais são contagiosos. Conta-se que, em certo dia, num dos metrôs da cidade de Tóquio, no Japão, um jovem, por volta dos seus 30 e poucos anos, chegou alvoroçado, fazendo arruaças dentro do metrô, bastante agressivo, e nesse momento ele começou a despertar a atenção de algumas pessoas, jovens mais fortes que estavam sentados, que já com os punhos armados estavam prontos para combatê-lo e contê-lo. E ele continuava as arruaças, quando lá no fundo um senhor muito tranquilo, sereno, disse: "Ei, você!" Aí o jovem que estava fazendo arruaças parou e prestou atenção naquele senhor lá no fundo que o chamava. E ele falou: "Eu? Sim, você, vem aqui, tem uma coisa para te falar." E ele ficou assim, já os outros preparados para poder agredir já se aliviaram um pouco. E esse jovem, atormentado, foi se aproximando desse senhor e chegou próximo dele. E ele disse: "Venha cá, senta do meu lado, eu tenho uma coisa para te contar." E ele, muito ainda bravo: não quero conversar, você não vem falar, tentando ser resistente. Mas o Senhor falou: "Olha, senta aqui, eu tenho uma coisa muito importante que você vai gostar de ouvir." E aos poucos ele conseguiu quebrar a resistência daquele jovem agressivo e ele se sentou ao lado daquele senhor. E ele começou a falar das cerejeiras, começou a falar das belezas da primavera e foi modificando o estado de espírito daquele jovem agressivo. Aos poucos, o jovem se tornou permeável e começou a contar a sua história. Ele era um trabalhador,
E naquele dia, a sua esposa tinha falecido e ele tinha ficado num estado emocional tão complicado que ele se embebedou e ele saiu a fazer coisas que ele não controlava. E aos poucos, aquele senhor foi passando para ele aquela tranquilidade que só os que têm serenidade na alma conseguem. E pouco a pouco, aquele jovem adormeceu no seu colo como se fosse um filho, no colo de um pai. Essa história está no livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Quem gostar de ler, contei da minha forma, com a minha própria emoção, mas essa história fala do quanto a gente pode influenciar na vida dos outros em dois momentos. Se você está desequilibrado, você tende a despertar o desequilíbrio dos outros, os punhos se armam para poder se defenderem. Mas também, se temos a inteligência emocional, como diz Daniel Goleman, nós temos a condição de fazer o oposto, fazer com que ele perca aquele desequilíbrio, sendo atenciosamente tratado, sendo cuidadosamente tratado, sendo afetuosamente tratado. Nós podemos fazer isso em qualquer momento de nossas vidas. Se não podemos fazer como aquele senhor, atrair para nós as pessoas que estão em dificuldade naquele momento, nós podemos pelo menos emitir uma prece, emitir movimentos mentais que auxiliarão com certeza. E esse momento, o nosso estado mental de serenidade contagia aquele que estava com estado mental de descompasso, de desequilíbrio. E aí nós vamos serenando os outros que estavam ali. E com certeza também nessa história contada mostra que os outros também aprenderam uma lição profunda que esse Senhor, na sua tranquilidade, na sua serenidade, que podemos ser qualquer um de nós, conseguiu transmitir a todos. Então pensemos, nós estamos no mundo para poder nos ajudar uns aos outros. Quando nós conservamos as calmas nos nossos movimentos de desequilíbrios próprios, já conseguimos articular as nossas famosas emoções, que são facilmente perdidas se você não tivesse controle. Porque quando vem movimentos como esse que aconteceu com esse rapaz, que era um trabalhador, pessoa do bem, mas que perdeu o equilíbrio naquele momento, como qualquer um de nós pode perder em qualquer momento da vida. Nós precisamos, então, estar sempre em harmonia com o cosmos, em harmonia com o superior. E essa harmonia se faz com um sentimento íntimo de gratidão, de compreensão, de aceitação daquelas provas difíceis que nos alcançam. Porque qualquer um de nós seremos atingidos pelas crises. E se nós conservarmos essa calma construtiva, por que calma construtiva? Porque existe aquela calma que também é a da entregar para Deus, como diz o outro, e não fazer nada para se melhorar. Não, nossa calma tem que ser construtiva. E se nós não conseguirmos fazer isso por nós, que nós oremos para que Deus nos ajude a fazer. Com certeza aparecerá um Senhor bondoso que nos auxiliará a nos acalmar. Então refletamos nisso, gente, porque é muito importante que a nossa calma seja objeto da calma de terceiros, que sejamos instrumentos úteis na vida. Então, Kelma, nós temos aí esse texto para nossas reflexões e vamos fazer a nossa prece e depois você tem um recadinho para o pessoal aí bastante interessante, né? Então, Sim, amiga, sim. vamos então, aqueles que se sentirem bem, fechar os nossos olhos e falar com Deus. Vamos conversar com Deus, minhas amigas e meus amigos. É o momento mais nobre de nossas vidas, conversar com Deus e dizer, Pai, gratidão por tanto ensinamento que a vida nos oferece. Gratidão por tanta beleza que a vida nos oferece. O nascer de uma flor, Senhor, o cantar de um pássaro, o fruto abundante que nos fornece. A companhia amiga dos nossos companheiros de jornada, os momentos de alegria, os momentos de tristeza que nos ensinam o valor da alegria, os momentos de felicidade que nos ensinam como é bom, Senhor, estar em harmonia contigo. Gratidão, Senhor, pelo auxílio que oferece a cada um dos que estão passando por dificuldades, entregando-os, Senhor, ao teu coração, para que eles sejam modificados intimamente e transformem-se para o bem que neles é a essência. Gratidão, Senhor, enfim, por mais um dia de vida. Que assim seja. É contigo, minha amiga Kelma. Obrigada, Max. Obrigada por dividir com a gente essa história tão bonita e que ensina tanto que você leu num livro e falando em livro.
A livraria física da FEB, na 603 Norte, está com promoção, a Book Friday, né? Então, vamos aproveitar para comprar livros aí no final do ano. É só você direcionar a câmera do seu celular para esse QR Code que você vê as promoções, mas se você não conseguir, você pode ir lá pessoalmente, ver os títulos, folhear os livros, tá certo? Aproveitem. Livros com até 70% de desconto, muito bom. Vamos chamar os nossos amigos dos bastidores para nos despedirmos. Obrigado a todos e todos tenham um bom dia. Bom dia a todos, fiquem com Deus, muita paz. Bom dia a todos, que tenham todos um feliz final de semana. Bom dia a todos e calma construtiva. Com calma conseguimos tudo. Muita paz.